Vamos lá, pessoal. Então, retomando aqui com a nossa videoaula do sumário, né? Vamos formatar, gerar esse sumário. Então, como eu havia dito, vejam bem, o sumário foi feito manualmente. Vejam só quantos títulos nós temos, vários, né? Ele foi bem formatadinho, apesar de estar formatado manual, ele foi bem feitinho, né? Então, eu vou apagar, pessoal, vejam bem, depois nós iremos gerá-lo e ele vai ficar praticamente igual isso aqui, tá? Então, eu vou apagar aqui, eu vou apagar esse sumário. Olha só, 2 páginas, 3 páginas de sumário, é bastante, tá? Então, tudo, né, vejam bem, tudo é preciso colocar aqui no sumário. Antes de apagar, eu quero chamar a atenção para vocês referente aos títulos. Vejam bem, vocês estão percebendo, nós temos títulos de caixa alta, negritado, esses são considerados títulos 1, né? Nós também temos título 2, eu vou até desmarcar aqui para ficar melhor a identificação. Para gerar o sumário, nós precisamos marcar os títulos de acordo com a sua hierarquia e de acordo com a sua formatação, tá? Então, vejam bem, nós temos aqui introdução, eu tenho um número aqui na frente dele, hierarquicamente, esse introdução, esse 1 aqui, ele tem maior hierarquia que o 1.1. O 1.1 é subtítulo do 1. Assim como 1.2 é subtítulo do título 1. Então, isso aqui, ó, quando tem um número só na frente, ele é chamado de título 1. Cada título, ele possui uma formatação diferente. Então, o título 1, ele é formatado de caixa alta, né, letra maiúscula e negritado. Já o título 2 é letra maiúscula, porém não é negrito. E nós temos aqui também um título 3, que é um subtítulo do título 2, que são chamados título 3. E eles possuem 3 números, 3 algarismos numéricos na frente do título, tá? Então, prestem atenção, vocês precisam identificar o que é título 1, 2 e 3 e perceberem que cada título possui uma formatação diferente, como esse é o objetivo geral, né? Ele é só a primeira letra maiúscula, as demais minúscula, porém ele é negrito, né? Ele é negritado. Agora sim, eu irei apagar, né, esse sumário aqui, tá? Então, vejam bem que nós temos aí título 1, 2 e 3. E cada título, ele possui uma formatação diferente. Então, irei dar um delete aqui e eu apaguei, né, pessoal? O que acontece? A primeira coisa que nós precisamos fazer é dar um Ctrl Enter, não um Enter. Porque se você ficar dando, né, apertando ali, pressionando a tecla Enter várias vezes aqui nesse documento, ou no documento do Word, ou aqui no Google Docs, você vai só jogando o texto para frente. E se porventura você apagar esse Enter, ele vai invadindo novamente. Então, a gente tem que jogar ele para a próxima página, apertando a tecla Ctrl Enter. Essa é a maneira correta de darmos Enter, né? Gerarmos uma página vazia nesses casos. Então, eu tenho aqui, ó, o meu sumário. Agora sim, eu vou dar um Enter. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, como eu falei para vocês, é marcar os títulos. Eu não consigo gerar sumário nenhum se primeiro eu não marcar os títulos de acordo com a minha hierarquia. Então, o primeiro título que eu tenho aqui é o título 1, né? Introdução da introdução. Ele é um número 1, mas ele também
ele é considerado título 1. Vejam bem, nós temos aqui, ó, título 1. E eu vou pedir para aplicar título 1. É isso que você vai fazer. Percebam, à medida que eu aplico esse título, ele vai mudando a sua formatação. Mas eu preciso me recordar que o tamanho dele é 12. E a fonte dele é Arial, porque ele já fez uma formatação diferenciada aqui. Então, eu preciso resgatar essa formatação, tá? Então, aqui, ó, quando eu clico aqui, ele tem que identificar aqui para mim que ele é título 1. Já isso aqui, não. Isso aqui é um texto normal. Se ele tiver esse desenvolvimento aqui, se ele tiver marcado como título, ele vai gerar lá no meu formulário, no meu sumário, desculpe, ele vai puxar como título também. E não pode, tá errado, né? Então, vejam bem. Qual que é o próximo título que eu tenho que marcar? O título problema, tá? Ele também é um título, eu preciso marcar todos os títulos do meu trabalho. Ele é um título 2, né? Porque ele é um subtítulo do meu título, ele possui dois algarismos aqui na frente dele. Vejam bem, eu preciso arrumar essa formatação, porque a fonte é Arial, mas o tamanho é 12. E também não é negritado, não. Ele é só letra maiúscula, né? Não é negritado. Da mesma forma, eu irei fazer aqui no título 1.2, porque ele também é um título 2, tá? Então, vamos marcar, formatar ele direitinho. O tamanho é 12, nunca vai ser 18, nunca vai ser 14, tá? Será sempre 12. Em alguns casos, tamanho 10, né? Então, aqui também é um título 2, Arial. Essa parte é uma parte mais trabalhosa, mas é uma parte muito importante que vale a pena fazermos para não termos dor de cabeça no momento de gerarmos o nosso sumário. Vejam bem, aqui eu tenho um título 3, né? É nítido que ele é um título 3, ele possui 3 algarismos na sua frente e ele é um tópico do objetivos, né? Do 1.3, objetivos, ele é um subtítulo do objetivos. Então, ele é um título 3. Eu vou marcar ele aqui como título 3. Percebam, né, que ele é essa formatação aqui, ó. Ele é Arial, ele é tamanho 12, mas ele é sim negrito, ele continua sendo um título em negrito. Eu tenho aqui os objetivos específicos também, que tava... Vamos voltar aqui. Os objetivos geral eu já marquei. Eu tenho objetivos específicos, que é um título 3 também. Olha, ele possui 3 algarismos à sua frente. Então, a gente precisa fazer todo esse trabalho de formatação do título antes de gerar o sumário. Qual o meu próximo título? Justificativa. Ele é um título 2, né? Título 2, Arial, tamanho 12, ele não é negrito. Vamos tirar esse negrito daqui, tá? Senão vai ficar errado. O nosso próximo título já é o título 2, né? O tópico do referencial teórico. Mas vejam bem, pessoal, embora ele seja um tópico 2, ele é considerado, de acordo com a sua hierarquia, um título 1, tá? Então, a gente precisa marcar ele como título 1. A fonte é Arial, o tamanho será sempre 12 e ele é, sim, negrito, tá? Então, nós precisamos lembrar que para cada título nós temos uma formatação. Ele não é negrito aqui, tá? E ele também não é essa fonte calibre, ele é a fonte Arial, tamanho 12, né? 2.1 é um tópico, é um subtítulo do título 2, tá? Então, ele é considerado um título 2. Uma maneira fácil de identificar é olhando os algarismos que cada título possui antes do nome, né? Então, aqui, ó, 2.1.1. 3 algarismos. Ele é um título 3. Uma maneira fácil, tá?
É uma fonte Arial e o tamanho é 12. Negrito. Título 3. Vamos dar um Enter aqui, para esse título não ficar sozinho aqui. Isso. Ctrl Enter nesses casos, tá, pessoal? Sempre Ctrl Enter. Opa, acho que passou um aqui despercebido. Eu vou retornar, sim. Esse aqui, ó, ele tá como texto normal, mas ele é um título 3. Vamos marcar ele como título 3. Arial, tamanho 12, né? Negrito. Vamos ver. Um trabalho bastante extenso. Ó, eu tenho um outro subtítulo aqui. 3 algarismos. Título 3. Ele é fonte Arial, tamanho 12. Vamos, aqui passou um. Minha impressão aqui eu tenho até um título 4, pessoal. O título 4, vou marcar ele aqui, ó. Título 4, geralmente, ele possui essa formatação aqui. Ele é Arial, tamanho 12, e não é negrito, ele é itálico, tá? Itálico. Itálico. Vamos ver. Aqui eu tenho uma figura. Outra figura. Aqui eu tenho um outro título 4, olha. Título 4. E é itálico. E é Arial. Sempre será Arial. Vamos seguir. Eu vou marcar apenas alguns. Porque se eu marcar todos, vai ser complicado, pessoal. Vai demandar muito tempo. Para vocês entenderem, com alguns é o suficiente, tá? Então, Arial aqui, tamanho 12, não é negrito, é itálico. Tem um espaço aqui, vamos tirar esse espaço. Isso. Vamos ver se eu faço um teste aqui. Ó, aqui tem um título 2. Então, eu vou tentar aplicar para ver se eu não preciso toda vez formatar, aplicar título 2. Mas não, né? Toda vez eu tenho que formatar ele novamente. Então, vamos lá. Lá no Word, nós fizemos esse mesmo processo, tá, pessoal? Não é diferente, mas lá no Word, a gente, formatando uma vez o título, sempre é só eu selecionar e colocar título 2 ou 1. Ele não precisa ficar formatando toda vez, né? É uma das vantagens no Word. Tamanho 12, né? E ele é negrito. Só deixa eu dar uma olhada no tempo de vídeo, 13 minutos, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos gerar esse sumário. Então, vocês puderam perceber que eu marquei vários títulos, tá? Mas não foram todos, porque senão a gente vai demorar muito tempo, né? E não é necessário. Então, eu tenho aqui, né? Dei um Enter logo abaixo do meu título de sumário. Eu já defini todos os meus títulos de acordo com a sua hierarquia. Nós tínhamos 4 hierarquias de títulos, né? Título 1, 2 e 3, tá? Então, agora eu irei gerar o meu sumário, tá? Então, eu irei aqui na opção Inserir, Sumário, aqui embaixo. Eu tenho duas possibilidades aqui que o Google Documentos me traz. Eu gero o sumário com números e páginas ou o sumário com links azuis. Neste caso, né, para trabalhos científicos, nós optamos por essa opção, que é a opção com número de páginas. Vejam bem, ele trouxe para mim todo o meu sumário, todos os títulos que eu marquei. Olha aqui, estão todos aqui, ó, tá?
inclusive, com esse aqui ele não marcou um número, né? Mas não tem problema, a gente pode colocar. Vejam bem, pessoal. Então, ele já foi trazendo essa formatação de acordo com, né? Essa formatação, ela não tá bem de acordo com aquilo que a gente marcou lá no nosso texto, né? Eu tô sem mouse e aí ele fica subindo e descendo, tá, pessoal? Paciência. Ó, vejam bem, vou com o dedo aqui que eu acho que me ajuda mais. Ele trouxe para mim todos os títulos. Dá uma olhada para esse sumário. Ele não está esteticamente bonito de acordo com as normas, né? Mas é claro que isso é editável, tá? Como que a gente faz isso, pessoal? Só marcando, ó. Eu vou marcar o meu sumário e eu vou formatar esse meu sumário. Eu vou colocar aqui a fonte, que é Arial. O tamanho é 12. Vamos olhar aqui a opção de espaçamento, geralmente é 1,5. E aí a gente vai formatando esse nosso texto. Percebam que no Google Documentos, ele não traz aqueles pontinhos até o número, tá? Esses traços entre os títulos e os números não são colocados aqui. Mas isso não tem problema, tá, pessoal? Só se isso for uma exigência. Uma outra questão que eu percebi aqui, ó, eu não coloquei, por exemplo, no momento em que eu fui marcar lá os títulos, eu não marquei o número junto. E como eu não marquei o número junto, ele não trouxe, tá? Então, isso é uma questão que precisa ser cuidada, ser analisada. Então, aqui, ó, é 1.1, tá? E nós podemos alinhar esses títulos todos à esquerda. Então, a gente pode fazer isso manualmente, né? Sem a necessidade de excluirmos e fazermos isso novamente. Então, a gente tem essa possibilidade, a ferramenta nos possibilita formatarmos, organizarmos esse sumário da maneira em que necessitamos ou que desejamos. Vejam bem, aqui é um título 3, ele deve ser assim, 1.3.1. É lógico, né, que eu preciso chamar a atenção de vocês, 1.3.2, para vocês não fazerem a mesma coisa que eu fiz, que foi não marcar os números, porque aí não adianta de nada você ter que voltar lá no documento e conferir qual que foi o número, por exemplo, que você, de cada título que eu não coloquei. Mas aqui, né, é 1.4, né, com certeza, eu tenho certeza que é 1.4. Outra coisa que a gente pode fazer é essa formatação aqui, ó. Esses títulos aqui são considerados os títulos 3. Então, eles possuem uma formatação em negrita. E a gente pode fazer isso manualmente, né? Então, o título 1 é negritado, o título 2 ele é apenas letra maiúscula, mas não é negritado, e o título 3 é negritado. Tá? Então, a gente pode ir organizando assim o nosso sumário e vai ficando bom. Por exemplo, aqui, ó, é um título 2.1.1. Esse aqui é um título 2.1.2. Esse aqui é um título 2.1.3. Esse aqui é um título 2.1.31, ó. Enumerei corretamente, né? Mas não façam o que eu fiz. Façam o que eu digo e não façam o que eu faço, né? Nesse caso foi só um errinho mesmo, um descuido, tá, pessoal? Eu sou acostumada a elaborar sumários já faz um tempinho, tá? Então, aqui é um título 3.1 e aqui é um título 3.1.1,
segmentação do consumidor. E aqui a gente também pode fazer um negrito, né, de acordo com a formatação. Esses outros aqui também, ó. A gente pode formatar eles de acordo com a formatação de cada título. Esse aqui não, ó, pessoal, esse aqui é um título 4. Vamos formatar ele diferente, tá? Vamos formatar ele. Aqui é também o título 4. Ele não é negrito, ele é itálico, né? Então, a gente pode fazer assim na formatação do nosso sumário. E ele ficou lindo como deve ser, ó, organizadíssimo. Claro, pessoal, que, né, a gente precisa formatar manualmente, e é até bom, porque às vezes a gente quer fazer uma formatação diferente e é possível realizar. A ferramenta é flexível, isso é muito bom, tá? Vamos dizer agora que você enviou o seu TCC lá para o seu orientador e ele disse para você que, né, sugeriu algumas alterações, inclusive excluiu algumas coisas e anexou, né, outras coisas, você teve que escrever outros parágrafos. E o que aconteceu? Na medida em que você mexe no texto, provavelmente, né, os títulos podem estar em outras páginas, né? Então, gente, não tem como. Isso acontece. Ah, e daí, professora, o que vai acontecer? Nós teremos que gerar todo o sumário automático novamente? Você não vai precisar marcar todos os títulos, mas sim, você terá que atualizar esse sumário, né? Então, eu vou vir aqui, logo abaixo, aqui antes desse título da problemática, aqui vou dar um enter nele, e eu vou escrever aqui, teste. Já vou dar uma bugada aqui no artigo. Vou escrever teste e vou marcar esse título como... Não, aqui não, eu vou fazer diferente. Porque o título 1.2, ele já está marcado. Tá? Então, eu vou lá no final, antes das referências, aqui, eu vou colocar aqui um título 10, porque eu não sei até que numeração que vai, e vou colocar teste. E vou dizer que isso aqui, ele é meu título 1, tá? Vou colocar aqui a formatação correta para o título 1, e o tamanho é 12, tá? Então, o meu professor, meu orientador, disse que eu teria que colocar mais algum título, eu tive que fazer algumas orientações no meu trabalho, e é assim mesmo, pessoal, né? O trabalho de TCC, um trabalho de artigo, até ele fica bom, exige que seja assim. Beleza, quando você clica aqui em cima do sumário, aparece esse botãozinho aqui, esse ícone, e esse ícone é de atualizar sumário. Então, você enviou para o seu orientador, ele sugeriu várias alterações. O que você vai fazer? Você vai atualizar o sumário. Perceba, na medida em que eu clico nesse atualizar, ele já vai aparecer aqui para mim, ó, o título que eu inseri, né? E já jogou lá para baixo, teste. Vejam bem, né? Então, o último foi que eu formatei, foram esses aqui, e ele jogou o meu título teste. Percebam também, pessoal, que toda aquela formatação que eu havia feito foi para o água abaixo, né? Aquilo lá já foi e eu terei que refazer essa minha formatação. Por isso que o sumário, as listas de gráficos e tabelas de elementos pré-textuais são as últimas coisas que a gente gera num trabalho científico. Entendido? Eu acho que para a aula de hoje era isso, né? Aprendermos a marcarmos, entendermos a hierarquia de cada título e marcarmos corretamente. Seria muito bacana que vocês já fossem desenvolvendo isso nos trabalhos em que vocês forem desenvolvendo no decorrer dos períodos da faculdade. Ah, a professora tal pediu um trabalho. Faça um trabalho organizado, com capa, com contracapa, organize os títulos de acordo com a sua hierarquia, pessoal. Isso é muito bacana e vai ajudar vocês a ir assimilando
esses conteúdos que a gente está aprendendo aqui da aula de informática. Beleza? Bons estudos. Eu estarei na videoconferência com vocês, tá? Eu vou enviar um link, vou conversar com vocês lá no grupo. E na sexta-feira, se vocês precisarem, eu estarei aqui ao vivo tirando dúvidas de eventuais dúvidas que vocês tiverem ou coisas que vocês não entenderem. Bons estudos!